Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. E hoje a nossa meditação, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 1, e hoje nós vamos ler apenas um versículo que diz: naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? A pergunta dos discípulos, ela pode parecer bastante pretensiosa, egoísta, individualista demais. No entanto, essa pergunta acaba por ser a pergunta crucial, a pergunta de $1 milhão para todo aquele que julga ser seguidor de Cristo. Pois ela revela o nosso maior pesadelo, que é justamente a falta de humildade. Mas como assim? Se nós pensarmos no que motivou os discípulos a fazerem essa pergunta, nós com certeza descobriremos uma realidade que, de certa forma, perpassa por todos nós. Seja em graus elevados ou não, ela varia muito de pessoa para pessoa, mas, de certa forma, todos nós carregamos tal motivação. E qual é? A de querer ascender na sociedade, no meio em que vivemos, de possuir um posto mais elevado, de sermos reconhecidos, de sermos vistos e admirados. E aqui eu gostaria de trazer à memória um personagem, uma frase do personagem de Al Pacino no filme Advogado Diabo, onde ele diz, no final do filme: a vaidade é o meu pecado favorito. Lembrando que Al Pacino era o diabo nesse filme, né? Então, assim, dessa forma, a vaidade, ele é o combustível que move os poderes da sociedade. E isso me faz lembrar um trecho do livro que eu estou lendo, de 1984, de George Orwell, que diz: existem 3 tipos de pessoas no mundo: as altas, as médias e as baixas. O objetivo dos altos é continuar onde estão. O objetivo dos médios é trocar de lugar com os altos. O objetivo dos baixos, isso quando tem um objetivo, e aqui o escritor ele abre um parêntese justamente para explicar que uma das características marcantes dos baixos é o fato deles estarem tão oprimidos pela trabalheira que só a intervalos mantém alguma consciência de toda e qualquer coisa externa ao seu cotidiano. E aí ele fecha o parêntese e volta para falar sobre o objetivo deles, que é justamente abolir todas as diferenças e criar uma sociedade na qual todos os homens sejam iguais. Depois ele traz, mais adiante, um conflito de poder que só é permitido entre 2 tipos, alto e o médio, onde ele diz que os altos são derrubados pelos médios, que angariam o apoio dos baixos, fingindo lutar pela liberdade e justiça. Nem bem atinge seu objetivo, os médios empurram os baixos de volta para sua posição subalterna, a fim de tornarem eles próprios os altos. E aí voltamos à pergunta dos discípulos a Cristo, que, diante do que nós lemos, revela o que eles buscavam. Eles buscavam um tipo de resposta da seguinte forma: olha, são vocês que estão ao meu lado, são vocês que abraçaram minha causa, os meus ideais de liberdade e justiça. Mas por quê? Porque era justamente isso que os discípulos esperavam. Era isso que o povo esperava do Messias, aquele que transformaria os baixos em altos no poder do mundo. Porque o mundo, ele está cada dia ficando mais conturbado, sinalizando um futuro caótico de crises profundas e tragédias previamente anunciadas. Mas por quê? Porque justamente nesse momento nós vemos essa luta entre os médios e os altos, essa luta pelo poder. Vemos os baixos chorando por justiça e liberdade, sendo oprimidos. Vemos a angústia e a depressão evoluindo a um status de viralidade e praticamente sem cura. Tudo gira em torno da vaidade. É engraçado que a nossa temática aqui é quem é o maior. E até agora temos visto e descoberto que o combustível e a força que move isso tudo é a vaidade.
Mas Cristo não ficaria sem dar uma resposta aos seus discípulos, aos seus vaidosos discípulos. Ele responde mais uma vez como uma ilustração, como um exemplo que suscitaria neles uma reflexão profunda, capaz de desmontar o altar da vaidade no coração de cada um deles. Pois Cristo, olhando para eles e quase que de forma instintiva, ele chama uma criança e põe no centro deles e diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ali toda a vaidade foi despedaçada, ali todo orgulho foi desmontado, ali todos se viram sujos o suficiente para silenciar diante da maior de todas as lições já aprendidas em suas vidas. Pois o maior não é o que sabe mais, nem o que mais obra executa, não é aquele que bajula ou aquele que nunca diz não. Todos estavam diante de seu maior dilema. Eles não eram convertidos, e tão poucos puros o bastante para entrar no reino de Deus. Que pecado tem uma criança? De que poderíamos acusar essa criança? Quais seriam as suas falhas? A criança ela não se importa com classe, não liga para posição, não se detém a poder aquisitivo. Tudo isso são impressões que são impostas a ela como uma marca feita pelos adultos e que, quando são mal direcionadas, se tornam pessoas ruins. De forma que ela, na sua pureza, não se ocupa com tais convenções, pois seu olhar nunca é altivo, classificativo ou excludente. Ela olha a todos como um olhar de igualdade. Então, quem é o maior? O maior é aquele que vive a vida em harmonia, que percebe as diferenças e as entende como um complemento existencial. Ele não enxerga as pessoas por raça, credo, partido ou ideologias. Ele as reconhece como seres humanos, irmãos, carentes ou não, mas iguais. O maior é aquele do qual Cristo diz que seria, aquele que serve, aquele que se faz último, mas tão útil como se fosse o primeiro. O maior é o menor que engrandece seu irmão, que o torna tão grande quanto ele. O maior são os pais que educam os filhos, são os filhos que nunca abandonam os pais, mas que na velhice deles estão presentes. O maior é o amigo que estende a mão aos amigos que se encontram em dificuldades. São os inimigos que se perdoam. O maior, segundo Cristo, é uma contradição ambulante, pois não busca o poder, mas busca a vida e a harmonia. Busca a justiça que só é encontrada no reino de Deus. Então, meu amigo, seja o maior, seja o filho de Deus, e que Deus te abençoe ricamente. Que Deus te ilumine e te fortaleça. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima meditação diária, se Deus assim permitir. Até a próxima.